Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com os irmãos. Agradeço a Deus pelo convite. E a minha oração é que Deus possa usar a sua palavra hoje à noite para transformar as nossas vidas. Eu vou, meus amados, que possam abrir suas Bíblias para 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Segunda Pedro, versículo 4 diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo, trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de amor. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Que Deus abençoe sua palavra para o coração desta noite. Também já cantamos, já oramos. Meus amados irmãos, é fato de que nós estamos vivendo dias difíceis. É fato que estamos vivendo em uma sociedade pervertida. Nós podemos observar isso. Entendemos também que na medida que se aproxima o dia da vinda de Cristo, nós iremos vivenciar, se for na nossa geração, dias de grandes dificuldades. Vivemos em uma sociedade de decadência moral, uma sociedade que despreza declaradamente o seu Criador e a sua palavra. Isso é fato. Um certo pregador, eu estava lendo um artigo, ele dizia o seguinte: a sociedade brasileira está doente, suas entranhas estão infectas, seu mal é grave e crônico, o perigo de morte é iminente. Presbiteriano, pastor presbiteriano bem conhecido, Hernandes Dialó, lendo esse artigo, eu achei interessante, e ele disse essas palavras. Aí você pode me questionar e dizer: pastor, mas economicamente nós estamos melhores, é muito mais cômodo hoje, é mais fácil comprar um determinado objeto, um determinado bem, seja carro, casa, etc. Mas eu gostaria de lembrar, irmãos, que diz Provérbio, que diz o seguinte: diz, melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Outro versículo de Provérbios, ainda no Provérbios 15, diz: melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o óleo. Ainda outro versículo em Provérbios diz o seguinte: melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Meus amados irmãos, a decadência da sociedade é moral e espiritual. A sociedade aqueles que fazem parte dessa sociedade, a sua grande maioria, estão aplaudindo os vícios e escarnecendo das virtudes. Estão promovendo a imoralidade, distorcendo os valores morais. Na verdade, estão chamando as trevas de luz
e a luz das trevas, tão bom do amargo por doce, e o doce por amar. Isso também é fato. A mídia televisiva, outros meios, promove toda sorte de atentado moral contra a família. As práticas homossexuais são recomendadas e expostas na mídia naturalmente como indicador de liberdade, e a defesa da família é criticada de uma maneira velha. O mais triste de tudo, irmãos, que podemos observar é que estamos ficando com vergonha de sermos bíblicos e honestos. Esse é o grande perigo que nós estamos percebendo na atualidade. No que a depravação cresce, isso é fato, porque toda a história da civilização, quando uma sociedade mergulhou na perversão, os homens piedosos passou a ser raro dentro daquele contexto. Poderia pregar hoje Miqueias capítulo 7, onde ele realmente olha para um lado e para o outro e se pergunta cadê os homens piedosos da terra, e dentro daquele capítulo 7 ele coloca realmente o caos que a sociedade daí estava vivendo dentro daquele contexto. Mas, irmãos, é importante que nós entendamos uma coisa: a sociedade brasileira está doente porque não conhece ou se conheceu abandonando a Deus de sua verdade. Abandonando a verdade de Deus, ou rejeitando o conhecimento de Deus, é rejeitar a única fonte de vida que é. Consequentemente, perde-se também o temor a Deus. Temor esse que é a fonte da sabedoria. E com isso, uma vida desencandeia em ações desregradas e sem freios por falta de um parâmetro moral. E ainda temos que sofrer, irmãos, a acusação, não sei se justo ou injustamente, de que o cristianismo evangélico está contribuindo para esta degradação moral. Em 1980, nós tínhamos 6% da população brasileira evangélica. No ano de 2010, a população evangélica no Brasil já era 23%. Mais de 40 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos, que professam Cristo como o Salvador e Senhor de suas vidas. Hoje a estatística diz que já passamos de 50 milhões de brasileiros que professam a fé evangélica. Meus irmãos, 50 milhões, mais de 25% da população, se fossem verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, se fôssemos homens e mulheres piedosos, mulheres piedosas, não seria um número suficiente para impactarmos uma geração? Com certeza não seria. Mas devemos, amado, continuar pregando e priorizando a palavra do Senhor. Ela não volta vazia. Se a nossa audiência, o nosso auditório errar, eles vão errar consciente. E quando sofrerem a disciplina do Senhor pelos seus erros, vão reconhecer que são merecedores dessa disciplina. No contrário, vão murmurar contra Deus. Porque a falta do conhecimento é a razão de percebermos o avanço da perversão na sociedade atual. No estudo de hoje à noite, gostaríamos de enfatizar como exemplo para nossas vidas personagens bíblicos que viveram na sociedade no auge de uma perversão, no auge de uma decadência moral e espiritual, e foram grandemente assistidos por Deus. A maldade em suas épocas chegou a tal ponto que Deus não suportou e mandou juízo sobre as respectivas sociedades que esses homens habitavam. Como servos de Deus,
como homens de Deus, temos a responsabilidade de termos atitudes piedosas no meio de uma sociedade pervertida. Se fôssemos pregar em Efésios capítulo 5, ali nós podemos observar naquele texto alguns mandamentos. Temos a responsabilidade de como crentes em Cristo Jesus, andar como filhos da luz, andar em amor como Cristo amou, andar em sabedoria. Mas observamos, amado, nesse texto que nós lemos aqui, atitudes de homens. Eu gostaria de exemplificar dois homens que viveram em tempos diferentes, mas viveram o auge de uma sociedade pervertida. Esses homens, eles tiveram vidas e atitudes piedosas, que fizeram diferença na sua própria vida. Se tratando de Noé, na sua família, se tratando de Ló, nós podemos observar todo o contexto de erros que ele cometeu. Mas Pedro declara que ele era um homem justo e sofria diante do caos moral e espiritual. Ele via e ouvia coisas pervertidas e aquilo afligia de uma maneira dolorosa a sua alma. Gostaríamos de tratar de atitudes. Qual seria a atitude, ou quais as atitudes de homens piedosos diante de uma sociedade pervertida? Tomando o exemplo desses dois homens, nós podemos observar, primeira atitude, fidelidade para com a santa palavra de Deus. Temos que confiar na palavra de Deus e nas suas promessas. Noé, por exemplo, confiou e por isso ele foi preservado. Noé foi preservado, guardado, poupado por causa da sua fé. Ele creu, ele confiou na palavra do Senhor. Homens piedosos, eles confiam na palavra do Senhor. Diz aqui o texto do versículo, diz: não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Noé foi preservado, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Diz o texto de Gênesis que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. E quando Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. E o texto lá diz que Deus mandou construir a arca. No versículo 22 do capítulo 6 diz que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenava. O escritor de Hebreus diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Temos que confiar, os piedosos confiam na palavra do Senhor. A fé é uma consequência do conhecimento. O temor é uma consequência da fé em Deus, e a obediência é uma consequência do temor de Deus. Conhecimento gera fé, fé gera temor, e temor obediência. Observamos, irmãos, que Noé estava vivendo um caos. Não foi fácil naquela época. Noé teria muitas e muitas desculpas para viver piamente. Afinal de contas, a sociedade, a sua grande maioria, a massa estava vivendo de uma maneira perversa. Mas aquele homem confiava no Senhor, confiou em sua palavra, ele creu em sua palavra, e ele pregou a sua palavra. Noé, ele pregou a palavra de Deus, ele foi conhecido como pregador da justiça. O que seria isso? Que mensagem seria essa? A vida de Noé, como um todo, falava da justiça. Enquanto ele proclamava o arrependimento para que o povo evitasse o castigo, que viria com certeza por meio do dilúvio.
como se Noé pudéssemos ouvir a sua voz. Séculos atrás poderíamos ouvir: se arrependam dos seus pecados, creiam em Deus, a arte é a solução para que não pereçais. Ló também, amado, foi um pregador da justiça. Diz o texto aqui que Ló, e livrou o justo Ló, quando ele condenou Sodoma e Gomorra, a ruína completa. Diz que ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daquele subordinado. Podemos observar, ainda no contexto de Gênesis, porque muitas vezes nós só observamos o mau exemplo de Ló. Mas diz o texto lá, quando os anjos estavam sendo assediados pelo aquele povo de Sodoma, eles queriam abusar daquele povo. E quando Ló intercede, diz lá o texto, que eles disseram a Ló: retire-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Esta acusação sugere que Ló fizeram pronunciamentos morais para aquele povo antes, e que eles não suportariam mais esse confronto. E o texto aqui de Pedro diz que ele sofria com o procedimento libertino daqueles insubordinados. Meus amados, atitudes de crer e pregar a palavra do Senhor, ela fará diferença em nossas vidas, em nossas famílias, no contexto em que nós estamos vivendo. Outra atitude que podemos observar aqui, amados, que atitude os homens piedosos têm, ou devem ter diante de uma sociedade pervertida: a perseverança para guardar e viver a palavra de Deus. Isto implica em fazer o que é certo quando muitos estão fazendo errado. Estamos vivendo, amado, em um contexto em que as pessoas estão querendo imitar os outros. Não, mas fulano de tal está fazendo isso, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. Meus amados, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade essa que Noé teve. Eu fico imaginando as críticas que aquele homem recebeu por viver de uma maneira piedosa, por crer na palavra do Senhor, por confiar de que a palavra de Deus se cumpriria a seu tempo. E a perversão daqueles homens ímpios receberiam o justo castigo. Noé confiou e acreditou que aquela arca era a solução. E ele trabalhou com afinco, exercitando a sua fé. E é o que nós também devemos fazer, amados. Fazer o que é certo quando muitos estão fazendo errado. Enoque, por exemplo, quando a decadência moral se alastrava em sua época, ele teve a atitude de buscar a Deus e fez diferença. Isso fez diferença em sua vida. A palavra de Deus é bem clara, amado. Enoque, ele foi bisavô de Noé. Ele não conheceu Noé, mas ele ainda viveu 113 anos com o pai de Noé, antes de ser trasladado. Enoque viu e viveu na época do pecado se alastrando. Já Noé estava vivendo no auge dessa decadência moral, mas também é exemplo do seu bisavô Enoque, ele também andou com Deus. E andar com Deus significa crer no Deus Criador, soberano e único Salvador do pecado. Significa se humilhar e obedecer a este Deus e a sua palavra. Homens piedosos têm compromisso com a palavra de Deus. Homens piedosos, eles não se deixam levar pela perversidade, mas ele age, ele tem atitudes.
de santidade. Implica vivermos piedosamente, buscando a Deus, independentemente se outros estão fazendo ou não. Muitos homens, amados, nessa sociedade, eles não cederam às ofertas do pecado, venceram as críticas e as tentações e foram maravilhosamente abençoados por Deus. Deus falando de juízo para Jerusalém diante de uma decadência moral e espiritual da época. Deus falando através de Ezequiel disse o seguinte: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus, em Ezequiel 14, versículo 14. Porque Deus fez referência a esses 3 homens. Quais as peculiaridades entre eles? A fé somente? A integridade deles? Não seria também a sociedade pervertida em que estes homens viveram? Disse o Senhor a Noé, Gênesis 7:1 diz assim: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que maravilha, irmãos! Será que podemos ouvir isso de Deus? Olha, eu reconheço, Reinaldo, que você tem sido justo diante de mim, diante dessa geração, diante de tanta perversidade. Aí você pode pensar disso: olha, não, mas na época de Noé, realmente a sociedade dele era pervertida. Na época de Daniel também, Daniel estava na Babilônia, em uma sociedade pervertida. Mas Jó, alguns estudiosos dizem que Jó era um contemporâneo de Abraão. E quem eram os pais de Abraão? Eram homens piedosos? Era homem e mulher piedosa? Eram pessoas piedosas? Não. Se você observar diante de um homem piedoso como Jó, seus filhos, eles andavam em farras contínuas. Imagine os filhos daquelas pessoas que não eram piedosas. A terceira atitude, irmãos, é de lamentação. Homens piedosos, em meio de uma sociedade pervertida, eles lamentam diante da imoralidade e das injustiças dominantes da nossa sociedade. Meus irmãos, temos sofrido diante de tudo isso que nós estamos contemplando, ouvindo, vivenciando. Diz o texto aqui, se você observar no versículo 6, se reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqui. Homens piedosos, eles lamentam a imoralidade e as injustiças dominantes da nossa sociedade. O justo sofre diante da injustiça. Logo dia tem aflição pelo comportamento libertino dos sodomitas, ou dos de Sodoma. Diz aqui afligido. O tempo e o modo desse verbo, irmãos, indica que esta aflição era intensa e continuamente dolorosa para a sua alma justa. Era uma corrida contínua. Diz que atormentava a sua alma. A pobreza espiritual daquele povo que culminava em palavras e práticas desordenadas e profanas maltratava a vida de Ló. Meus irmãos, nós temos sofrido diante desta perversão que nós estamos observando nos dias atuais.
Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas hoje nós estamos sorrindo diante de tantas coisas acontecendo, onde deveríamos chorar, onde deveríamos estar lamentando, sofrendo, diante de tantas e tantas injustiças cometidas nos dias atuais. O justo e santo sofre de tanta maldade e profanação. Sua vida regenerada em comunhão com Deus leva a este sofrimento, porque o justo ele tem fome e sede de justiça, ele ama a Deus e ao próximo, e o amor, quando Paulo escreve aos Coríntios, diz que ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, e ele se alegra com a justiça, mas fica triste com a injustiça. Ele se regozija com a verdade, mas ele lamenta a mentira. Se não temos sofrido, irmãos, é porque talvez estejamos insensíveis ao pecado, e isso é grave aos olhos de Deus. Deus exorta com o meu diáconos que estão em cima do mundo. Já tem muitos crentes que estão em cima do mundo. Quando eu estou falando acima do mundo, ele não se define, e foram convocados e chamados por Deus para viverem aqui como um museu deste mundo. Talvez em dúvida, talvez por falta de um conhecimento mais acurado, ou de um relaxamento em dar ouvido à palavra de Deus. E Tiago diz: chegados a Deus, eles chegarão aos outros. Purificar as mãos pecadores, purificar as mãos pecadores, e vós, pessoas de ano todo, limpai o coração, afligidos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, é tempo de sofrermos diante de tantos e tantos caos. Eu não estou dizendo que você deve ver murmurando, se queixando. Não é isso que nós estamos falando aqui, não, porque o crente é alegre. O crente, ele tem Jesus em sua vida. Ele é alegre, mas ele sofre diante de tantas e tantas injustiças. Mas, irmãos, eu penso que diante desse caos, estamos ficando com vergonha de sermos homens piedosos. Estamos com medo das críticas, de vivermos de uma maneira honesta e justa diante dessa sociedade. Meus amados, esses homens, Noé, Ló, eles olharam para Deus. Com isso, irmãos, nós podemos observar, levando a outra atitude que nós também devemos ter, que é a convicção, que é a certeza da colheita, da impiedade e da piedade. Tanto a impiedade como a piedade receberão seus respectivos resultados dentro de Deus. Meus amados irmãos, a impiedade a seu tempo receberá a sua consequência. O que aconteceu com a impiedade nos dias de Noé? O que aconteceu com a impiedade nos dias de Ló? O que vai acontecer com a impiedade e a perversão dessa sociedade, que está cada dia mais crescendo, e vai aumentar, e vai piorar, porque a palavra de Deus diz que os homens irão de mal a pior. Há pessoas que dizem: esse pastor pensa muito negativo. Meus irmãos, é Bíblia. A história bíblica mostra isso, as decadências de cada dispensação. A
ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Temos que ter convicção, irmão, que tudo isso receberá a sua consequência. Nós já podemos observar essas consequências sendo real na vida de muitos. O salário do pecado é a morte. Mas Deus julgará essa sociedade como um todo. E nós sabemos disso. E devemos ter essa convicção de que existirá uma colheita tanto para a impiedade como para a piedade. Se você observar aqui no texto, diz: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver o quê? E a mim. Não está escrito. Essas coisas aconteceram e foram registradas e estão aqui na palavra de Deus, tão atual. É para servir de exemplo para cada um de nós. Temos que reconhecer que vale a pena ser piedoso. Temos que reconhecer que fomos chamados para viver de uma maneira piedosa. Da impiedade, o Senhor nos tirou. Fomos convocados para sermos diferentes. E não devemos envergonhar disso. A piedade tem sua maravilhosa recompensa. O que aconteceu com Noé? O que aconteceu com Ló? Podemos observar, amado, na palavra de Deus, que o padrão do plano de Deus é resgatar os piedosos antes de seu juízo contra os ímpios. Assim também será com esta geração. Se você observou, amado, aqui ele está falando aqui sobre falsos mestres. O que Pedro estava mostrando, disse assim: não vale a pena seguir o falso ensino, a falsa doutrina, porque a falsa doutrina leva o homem também a um falso, a um enganoso, a um pervertido proceder. O que Pedro está mostrando aqui, não vale a pena se enveredar na trilha da impiedade, do pecado, da perversão. Pedro está falando para cada um de nós: olha, não vale a pena. Mas vale a pena sim ser piedoso. Então, irmãos, como viver piedosamente em uma sociedade pervertida? Primeiramente, como já vimos, ser fiel a Deus e a sua palavra. Temos um compromisso com esta verdade. Mas, irmãos, quando na época de Miqueias disse: olha, pereceu da sociedade daquela época o homem piedoso. Não é que não existia pessoas piedosas naquela época, Miqueias era um. Miqueias se comprometeu em olhar para o Senhor e esperar de Deus da sua salvação. Mas havia raridade. E hoje também, nós podemos observar isso. Estamos vivendo uma geração de homens descomprometidos com Deus. E desculpe, irmãos, a sinceridade. Temos compromisso com muitas coisas. Mas para com Deus, irmãos, estamos falhando, nós temos que voltar. Temos que voltar para Deus, temos que nos voltarmos para Deus, ser fiel a Deus e sua palavra. Vamos viver piedosamente numa sociedade pervertida, preservando ou perseverando, melhor dizendo, em fazer o que é certo, quando muitos estão fazendo errado. O seu compromisso, o meu compromisso é com Deus. Como viver piedosamente em uma sociedade pervertida, nós lamentando as injustiças e o caos da nossa sociedade. Devemos estar sofrendo e chorando. Não há razão para isso diante de tantas e tantas injustiças. Estamos chegando em uma época de promessas, de más promessas.
Mas entra governo, sai governo, e nós podemos observar o caos aumentando. Temos visto um número crescente de evangelho, mas será, irmãos, que tem que contribuir para o bem ou para o mal da sociedade? Levando em conta de que essas pessoas muitas vezes não têm compromisso com Deus e com sua palavra. E eu fico imaginando de uma pessoa que faz uma decisão para Cristo e não persevera. Devemos observar o princípio da palavra de Deus, que o seu estado se torna pior do que o dia. O que nós temos observado? Já tive fazendo visitas em delegacia, e muitas daquelas pessoas que estão presas ali já tiveram contato, já se declararam que uma vez professaram a Cristo no passado. Meus amados irmãos, precisamos, amado, ter a firme convicção que tanto a impiedade como a piedade terá sua recompensa da parte de Deus. Isso é realidade. O crente tem que ter essa convicção. O crente tem que ter essa convicção de compartilhar, de dizer: olha, vale a pena ser um homem piedoso, vale a pena sermos honestos. Onde muitos estão andando em desonestidade, temos que ter essa convicção de que vale a pena. Vale a pena viver piedosamente. Salmo 4,3 diz: saber, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Salmo 32,10 diz: muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 37,10 diz: mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o achará. Tito 2,12, irmãos, nos exorta de que a graça não nos dá de maneira nenhuma brecha para sermos libertinos. Tem pessoas que estão, e essa era a batalha de Judas, e essa era a convocação de Judas para batalharmos pela fé, que alguns estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Não é diferente de hoje. Mas Tito diz, Paulo escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mudando, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Não temos desculpa de não sermos piedosos. Sabe por quê, amado? Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz que tudo que nos conduz à vida e à piedade, o Senhor já nos deu. Amém? Amém. Não temos desculpa. Então, irmãos, como viver piedosamente em uma sociedade pervertida? Confiando, pregando a sua palavra, perseverando em fazer o bem quando muitos estão fazendo o mal, perseverando em fazer o que é certo quando muitos estão fazendo o errado. Como viver, amado, em uma sociedade pervertida, piedosamente, lamentando as injustiças e o caos da nossa sociedade. No que lamentamos, somos motivados. Se há uma consciência, amado, de Deus em nossas vidas, que nos leva exatamente a lamentar, porque isso vai contra a nossa nova natureza em Cristo, com certeza teremos motivações para crer e compartilhar a verdade de Deus, porque somente ela transforma uma vida. Se queremos contribuir, tem tantas pessoas hoje que estão fazendo campanhas políticas para colocar seus candidatos evangélicos como se isso fosse mudar o quadro da sociedade em que nós estamos vivendo. Meus amados, se queremos contribuir para uma sociedade melhor, apesar da palavra de Deus disse que queremos de mal a pior, a sociedade vai de mal a pior, não os crentes,
crentes devem estar melhorando a imagem de Cristo. Mas nós podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas com a pregação do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se queremos contribuir, preguemos a palavra do Senhor. Falamos de Jesus. E se Deus tiver projeto para a sua vida daqui a 100 anos, eu não consigo enxergar esse mundo 20 anos para frente. Eu já tenho passei de 50 anos e eu ainda vivi em uma sociedade muito diferente da que nós estamos vivendo hoje. Mas se Deus tem projeto, irmãos, Deus com certeza pode usar os sinos da vida, sem precisar que a gente se rebaixe ao ponto de pensarmos que homens podem mudar o quadro simplesmente porque professam a fé cristã. Por isso eu não estou dizendo que você não deve escolher, vocês que eu não estou falando comigo, não, só estou dizendo que se queremos contribuir para uma sociedade melhor, precisamos pregar e ensinar a palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que faz homens ímpios e piedosos, é ela que faz pessoas injustas, pessoas justas, é ela que faz de homens a serviço, que serviram o diabo este mundo, a servos de Deus piedosos, que vão vir fazer diferença no contexto que eles estão vivendo. Temos uma responsabilidade, viver piedosamente. Viver piedosamente é crer na palavra, buscar a palavra, é viver a palavra. Que Deus nos ajude a sermos homens piedosos. E Deus nos fortaleça, para que as verdades que nós observamos nesta noite possam ser realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Maravilhoso Pai, querido Deus, queremos nessa noite te agradecer por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia estávamos perdidos, andando na prática toda pureza, prática, Senhor Deus, que ia contrária àquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra, mas o Senhor nos salvou de uma maneira maravilhosa, e o Senhor nos deu a responsabilidade de sermos luz, de sermos sal, no contexto que nós estamos vivendo. Também, Senhor Deus, nós não vamos ao Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo, Senhor Deus, que pode nos conduzir a uma vida piedosa. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque podemos ser instrumento das tuas mãos para levar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de paz ao coração de alguém que é carente dessas coisas em sua vida. Queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante uma geração de homens piedosos, para que façamos diferença no contexto que nós estamos vivendo. Igreja local, contexto familiar, trabalho, ou em qualquer lugar em que possamos estar. Toma nossas vidas em tuas mãos. Faz de cada um de nós homens piedosos que façam diferença em uma geração perdida. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, Pai. Amém. Amém.